Comece do jeito certo e sem enrolação de como ganhar dinheiro na internet. Só clicar no primeiro link na descrição. Agora, bora assistir esse vídeo até o final e se inscrever no canal para despertar a sua mente milionária. Então vamos começar o episódio número 63 do podcast Os Sócios. Peço desculpas à audiência aí pelo pequeno atraso. Vocês que me conhecem sabem que não é meu perfil apontar culpados. Eu não faço isso, mas a culpa é do Kaique. Porque a gente está no processo de transição de escritório, a gente estava em um andar do prédio, foi para outro, tem estúdio lá em cima, estúdio embaixo, já teve um podcast rolando lá em cima, o nosso não foi lá para cima ainda porque o nosso estúdio não está pronto. É isso. Apesar do alto custo, notas provavelmente superfaturadas pelo Kaique, a gente está averiguando isso, ainda não está pronto. Isso é sacanagem. Isso é Tô mesmo brincando, assim, tô o brincando. atraso pode ser culpa dele, mas isso daí é sacanagem, É coitado. sacanagem. Sim. Mas tá indo. Obra, né? Atrasa, teve coisa que não ficou tão legal. Obra barra Kaique. Kaique mais do que obra, eu diria, Entendi. assim. Dando a César o que é de César. Coitado do Kaique, depois eu... eu tô com pena já, já tô com pena. Sim, amor, introduza o assunto. Sim. Mas nesse episódio eu estou aqui, como sempre, com Malu Perini, host e rosto do podcast. Sejam bem-vindos, pessoal. E do que falaremos hoje, Bolinha? Hoje a gente vai falar um pouquinho... Histórias sempre são bem contadas, informam, ajudam a gente a aprender muita coisa. Então a gente trouxe a Sabrina. Inspiram, com certeza. E a Sabrina tem uma história incrível de empreendedora, de pessoa que veio de baixo e construiu todo o caminho. Então eu acho que a gente vai conseguir aprender bastante com a história dela. Bom, apresentando aqui a Sabrina para quem não conhece. Sabrina Nunes, ex-cortadora de cana, empreendedora, mentora de negócios, criadora do método Meu E-Commerce no Ar. Já treinou mais de 8 mil alunas ao longo de sua jornada e é fundadora da Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil que possui um faturamento milionário. Sabrina, seja bem-vinda ao podcast Sócios. Obrigada. E primeiro, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acredito muito que compartilhando conhecimento a gente pode crescer muito mais juntos e eu sempre aprendo muito com vocês. Ah, que legal. E eu ouço todos os podcasts Que e me gostoso. divirto com os stories da Malu. Uma mulher de bom gosto, né? Com certeza. Uma mulher de bom A gente gosto. só É muito bom traz- receber por isso que eu tô pessoas aqui, É assim. né? bom receber É por isso gente que eu tô assim. E você falando isso já me lembrou de uma frase que eu falo pouco por aqui. De um economista austríaco, que é o Friedrich August von Hayek, que ele diz justamente isso. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais troca de ideias, mais conhecimento a gente agrega. Porque se eu tenho uma garrafa de água e você tem uma garrafa de água, a gente troca, cada um fica só com uma água. Se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, a gente troca. A gente tem 2 ideias agora. E depois de vários podcasts, a gente aprendeu que quando vai contar histórias, eu acho que é interessante começar pelo final. Você tem alguns números para passar da Francisca Joias, mas também de outros negócios, porque não é seu único negócio. Não é meu único negócio. São quantos negócios para começar? São 8. 8 negócios? 8 negócios. A gente Caramba. estava falando aqui antes de começar as câmeras e antes do áudio vazar, então vocês não pegaram essa fofoca, que tem alguns negócios que ainda não são públicos. Então, alguns ela vai pular e os que já estão aí rodando, ela já pode falar. Malu também tem uns negócios que não podem vir a público. Tem uns documentários sobre eles agora no Netflix, né? Recomendo Assalto ao Mentira. Banco Central. Vocês vão ver que nem todo mundo foi pego. Né? Malu, mas a história que você foi A Dani é presente. demais, um abraço aí pra Dani. Mas voltando então pro começo. Porque você tem esse e-commerce há 10 anos? Sim, quase 12 anos. Quase já, 12 anos. Então você tá, vamos colocar aí, nos primórdios da internet, né? Porque às vezes a gente pensa que é pouco tempo, uma década, mas analisando o que aconteceu na década, eu comecei a usar o WhatsApp em 2013, não tem 10 anos ainda. Meu primeiro Uber eu peguei em 2015. A gente criou os nossos sites, que foi nosso primeiro contato assim com o negócio online, 2014 e depois o da Malu 2016. E rede social eu entrei só em 2017 praticamente, você foi um ano antes. Então você tá o dobro do tempo que a gente tem. E como é que foi isso? Como é que você, que veio de uma realidade com pouco acesso, você chegou a cortar cana, como é que você pensou, nossa, vou parar na internet? Ou até antes, né? Como é que foi a história? Vou contar. Conta a história do início, que a gente gosta de história. Contar um pouquinho como é que foi. Algumas coisas são até difíceis até de falar. Eu venho de uma cidade muito pequena, acho que hoje deve ter uns 20 mil habitantes, chamada Itinga, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas. E o meu padrasto, ele sempre cortou cana no Mato Grosso do Sul. Então, ele era aquela pessoa que lá atrás chamava de agenciador. Ele juntava peãozada, os homens, para poder levar para o Mato Grosso do Sul para cortar cana. Então, eu sempre tive uma vida muito difícil. E aí, eu engravidei muito jovem, eu tenho uma filha de 18 anos, a Vitória. E Já posso adiantar uma pergunta que vai chegar no chat? Sua idade? Eu sei que é deselegante.
Mas vai chegar. as pessoas Absurdo vão isso. perguntar. 27 há muito tempo. Há muito tempo, A gente Bruno. conhece pessoas assim, a mãe do Bruno, por É. exemplo, tem a idade do Bruno. Mais Ah, 2 quase. anos, mais 2 anos eu alcanço a minha mãe. E daqui a pouco vai ter um evento onde eu passo ela. Eu fico mais velho, assim. Não, tem 36. É, Esse é muito jovem ainda também. sim, eu fui mãe muito jovem, Aham. né? Enfim. E aí eu me vi de um lado para o outro. Eu me separei do pai da Vitória, não deu certo. E eu me vi. Olhei para um lado e para o outro e não tinha mais o que fazer. Eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer. E aí meu padrasto falou: vamos para o Mato Grosso do Sul, chega lá, eu arrumo um emprego para você. E eu fui. Só que quando você arruma um trabalho numa cidade pequena, é por indicação ou porque alguém conhece alguém. E quando você consegue um trabalho numa cidade grande ou numa empresa grande, na época era uma multinacional, você só consegue por competência. E eu não tinha as habilidades necessárias para aqueles trabalhos. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fosse uma menina esperta do interior, mas naquele mundo eu não tinha as competências, as habilidades necessárias. E aí eu fiquei quebrando a cabeça um tempo procurando trabalho. Foi em Maracaju, Mato Grosso do Sul, procurando trabalho, não conseguia. E aí um dia ele falou assim: vai ter a turma lá para cortar cana, você quer ir? Eu falei: eu vou. E eu tenho uma frase muito clara na minha mente que eu faço o que tem que ser feito, sabe? Então, em várias fases da minha vida, eu chego, sento e faço o que tem que ser feito. Porque é isso que é a vida, né? Não é só a parte boa. Você não faz só a parte boa do teu trabalho. Você não faz só a parte gostosinha que você se Infelizmente, diverte. Tem a parte ruim, a parte chata. E aí, fazendo o que tem que ser feito, fui lá. E aí, cortei cana e... Enfim, é o que há. E o que aconteceu? Eu comecei a ver naquela usina... Era uma usina nova, chamava Usina Vista Alegre. Uma galera nova chegando e ganhando 5 mil reais. Eu comecei a me perguntar, por que eu não ganho 5 mil reais também? O que eu tenho que fazer para ganhar 5 mil reais? Por que aquele cara é engenheiro e eu não ganho 5 mil reais? Eu falei, pô, ele tem engenharia, eu não tenho. Só que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia. E Maracaju fica distante de Campo Grande, onde tinha faculdade, era só em Campo Grande. Hoje a gente vive uma revolução do ensino, né? De dentro da sua casa você consegue aprender a investir, você consegue aprender sobre saúde e bem-estar, você consegue aprender a montar um e-commerce. Gente, 3 anos atrás não era assim. Antes da pandemia era muito mais desafiador isso. E aí, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para poder ter isso, ganhar 5 mil reais? E era na época do ProUni. Eu fiz prova para o ProUni, passei na faculdade de engenharia de produção, porque eu li em algum lugar que petróleo e gás ia ser o boom do momento. E eu sempre fui uma pessoa muito visionária de pegar tendências, de pegar coisas novas, de enxergar longe. Isso é uma coisa que tem muito no meu DNA, sabe? De enxergar coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. E aí, Malu, eu peguei e passei no ProUni, para a faculdade de engenharia, e fui para o Rio de Janeiro. A minha irmã morava no Rio. E ia ter faculdade lá. Se eu continuasse no Mato Grosso do Sul, eu não conseguia estudar por conta de tempo. E fui para o Rio morar com a minha irmã. A gente alugou um quartinho lá na Tijuca. Cristina Tijuca. Na Praça Afonso Pena. Sim, pertinho. E aí, na casa do seu Zé Roberto, lá, a gente alugou um quartinho. Era R$350. A gente pagava 300 porque eu lavava os banheiros dele e ganhava R$50 de desconto. E aí, eu consegui entrar na faculdade de engenharia lá na Gama Filho. E aí, coincidentemente, eu consegui um estágio na incubadora de empresas da PUC. E eu morava na Tijuca. Imagina quanto tempo eu gastava para cima e para baixo, né? Era mais ou menos 2h30, 3 horas. Eu não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro que a Vitória ficou em Minas, isso foi uma fase muito difícil para mim. Por muito tempo até eu ocultava essa parte, sabe? Não deixava ninguém perguntar e também não falava, mas a Vitória ficou em Minas. Sua eu fiz filha. tudo isso sem ela. E foi muito difícil. É difícil para uma mãe deixar o filho e ir buscar algo melhor para a família, né? Além dos julgamentos e tudo isso que existe. E aí, menina, lá eu usava esse tempo de transporte para ler. Eu li numa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era meu sonho sair lá, e depois eu saí também, foi maravilhoso, né? Eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim, mulher ganha 5 mil reais por mês vendendo para a internet. Falei, pronto, eu vou vender na internet. Os 5 mil reais Os lá 5 piscando. mil reais lá piscando, sabe aquele número assim, sinal de Deus, sabe isso? E aí eu fui no centro da cidade, comprei R$50 de biju e coloquei no marketplace para poder vender. Isso em 2009, mais ou menos? Mais ou menos isso. Nossa, E aí coloquei- é muito revolucionário isso, porque a gente compra pela internet agora, né? Antigamente as pessoas nem tinham internet, 2009. Eu tô pensando quando foi a minha primeira compra online. Eu não consigo lembrar. Mas eu nem tinha computador. Você falando disso, dessa época, eu lembro quando eu pensei que eu queria ter um negócio na internet. Foi em 2008, quando eu li aquele livro do Timothy Ferris, Trabalhe 4 horas por semana.
E deu super certo, só que eu trabalho 80, não 84, entendeu? Não é só você, tá? eu Era uma duvido. mentira. Eu É. amo o Tim Ferriss, mas, nossa, essa é uma mentira bem contada. Exatamente. Duvido que ele mesmo trabalhe 4 horas. Trabalhou uma semana 4 E horas bem escreveu o propagada, livro. né? Pois é, mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, um dia eu quero ter algo na internet. Eu não sei como, eu não sei o quê, eu nem sabia como é que funcionava, mas eu defini, um dia isso vai acontecer. E aconteceu, mas por favor. E aí foi um marketplace que hoje é muito conhecido, chamado Elo 7, sabe? De artesanatos. Eu coloquei as coisas ali. Existe até hoje, então. Existe até isso. hoje o marketplace. Olha. Era fácil de entrar. E aí, foi logo no início deles, né? E aí eu recebi um e-mail deles assim, se você quiser sair em toda a nossa base de e-mails, você vai pagar aqui R$400. Putz, R$400 era muito dinheiro, cara. Era mais que meu aluguel. Né? Quando você é muito pobre, você mede o preço das coisas pelo preço do teu aluguel, né? Tipo, pô, fazer isso, putz, é mais que meu aluguel. Ah, mas eu meço até agora, porque quando a gente mudou para São Paulo, o grande problema era o aluguel. A gente mudou para São Paulo num teste, né? Depois a gente conta essa história. Quando a Sabrina for lá jantar, eu acho que vocês já conhecem também, mas para não ficar roubando muito tempo da Sabrina aqui. E aí eu lembro que de cara já era muito caro pagar R$5.000 num aluguel. Imagina, R$5.000 era o que você queria ganhar naquela Era meu época. sonho de salário de vida. A gente pagou de cara aqui em São Paulo porque é muito mais caro, Só mas que valeu tem- a pena Tem também. que colocar também dentro do fator temporal, É. porque a moeda vai perdendo valor aqui no Brasil. Sim, sim. Nessa época, R$400 Era muita coisa. era muito muita dinheiro. coisa. Eu entrei no exército em 2006, eu ganhava como cadete R$400. E eu não gastava com alojamento nem com comida, né? Mas com 400 eu saía no cinema, comprava não sei o quê. Então, não era muito dinheiro, mas era próximo ao salário mínimo. Sim, era mais ou menos isso. Era mais ou Então, menos isso. era em Hoje equivalência, seria, tipo, né? R$1.000 e poucos. É, mais ou menos isso. E agora, os 4.500... Agora não, foi em 2017 isso, mas é porque a gente estava pronto para viver de renda num padrão mais baixo. Não era para gastar 4.500 com aluguel. Daí eu falei para ela, vamos testar, vamos para São Paulo, a gente fica um ano, se não der certo, a gente diminui o padrão de vida. Nossa, foi sofrido E pagar deu esse certo aluguel. em 2 meses. Em 2 meses a gente estava aqui e começou a ganhar muito mais dinheiro, né? Foi muito bom. Mas- São Paulo é prosperidade. É, né? verdade. São Paulo é prosperidade. Grandes cidades, elas têm uma vantagem contra as pequenas nesse ponto. Sim. Tem muito mais oportunidade. E aí eu recebi o e-mail deles, né? E aí eu fiz. Só que com aquele e-mail eu vendi R$5.000. Quando eu vendi R$5.000, naquela época eu trabalhava já na PUC lá, eu ganhava mais ou menos 2,5 por aí. E aí quando eu vendi R$5.000, sabe quando parece que o mar abriu assim, ó, pá! Sabe, foi isso. Eu falei, cara, é isso. Eu quero montar uma loja na internet. E aí eu aluguei um conjugado, que era mais ou menos esse tamanho aqui, me mudei para lá e comecei. Errei muito no início, porque no início eu fiz muita feira, eu fiz muito evento, eu achava que tinha que ter um showroom, não tinha muita informação sobre o mercado, errei na mão de profissionais errados, sabe? Quando você vai começar na internet, é normal você conhecer muita gente que faz alguma coisa. Uhum. Então, vou fazer um site. Pô, meu primo faz. Vou fazer umas fotos. Minha tia faz. E essas pessoas, elas não são profissionais. Esse foi um dos meus maiores erros, sabe? Contratar pessoas que não são profissionais para minha jornada. E aí fui tomando alguns tropeços, mas eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer. E foi assim que nasceu a Francisca. E Francisca, o nome é Francisca porque era o nome da minha avó, que eu queria um nome forte, com história. Eu acredito muito no poder das histórias, sabe? E foi assim. Muito massa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce, como que é mais do que isso, né? Você não precisa ter visibilidade. Você mesmo, até hoje, você não é a cara da Francisca. Não sou. Eu não apareço na Francisca. Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em 3 pilares: método, ferramenta e mentalidade. Método, as estratégias que você vai utilizar para vender. Ferramentas, um e-commerce, um site, né, uma plataforma, ou Instagram, ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade, porque se você não trabalha a mentalidade empreendedora, acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tem uma cobrinha no ouvido das pessoas. Tá? No ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela está em formato de marido, às vezes está em formato de sogra, às vezes é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra para conseguir ter sucesso de verdade. E aí, quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta, método Live Shop, método Story Shop, método Live Boom, ferramenta Instagram, com quantos seguidores? 200, 500, fazem 100 vendas.
Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você faz com a audiência que você Exato. tem. Até porque sabe? tem gente que tem milhares de milhões, né? Vamos E não aí. vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá, investe, fala, nossa, essa influenciadora aqui tem milhões de seguidores, vai vender horrores. E na hora de abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais. Por exemplo, a Boca Rosa, né? Tô vendo o gloss aqui da Boca Rosa, chefa. A gente tava passando aqui, tá sempre na mesa, o pessoal sabe que eu uso A bastante. Bia é fenomenal, por exemplo. Ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então, tem esses dois pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala, só vende quem tem audiência. Só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil criar um e-commerce. Tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Trail, Shopify, que você consegue começar uma loja online com R$50. Entende? Então, assim, não é mais como era antes. E essas plataformas, elas são como Instagram. Então, você se arrasta para cá, arrasta para lá, sobe a foto, edita, digita, e qualquer pessoa pode começar o negócio. Tá certo que, ao longo do tempo, você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas para ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de R$100 mil utilizando uma ferramenta de R$150, R$200. Então, mais uma vez, né, não é só a ferramenta, é muito mais ao longo do tempo. Como que você fez para que seu e-commerce ele não ficasse pelo caminho? Porque você tem uma posição de destaque hoje. E como você disse, você nem aparecia. Você começou a aparecer muito depois. Eu comecei a aparecer por causa da Bianca, começou a me pressionar, mas mesmo assim eu não apareço na Francisca porque eu não... Na verdade, assim, gente, eu não amo semi-joias, eu não amo joias, eu não amo acessórios, eu amo vender. E eu amo vender qualquer coisa. Então, esse é o ponto que eu não aparecia. Mas o que acontece, Bruno? Eu sempre fui muito visionária, eu sempre enxerguei as coisas muito à frente. Então, quando a Francisca começou ali na morte do Orkut, no nascimento do Facebook, eu estava lá. A morte do Orkut, entendeu? Eu entrei no Facebook, quando eu entrei no Facebook, eu fazia post que dava 1000 compartilhamentos. Então, eu cresci muito nesse período. Nossa, aí depois, é muita coisa mesmo. Sim. Vai olhar o Facebook hoje. Mas era assim antes. E aí, quando nasceu o Instagram, a Francisca no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores, quando nasceu o Instagram, eu estava lá. E agora eu estou sofrendo muito porque eu não peguei o boom do TikTok. Inclusive, todo dia eu falo, putz, como é que o Bruno já tem esse monte de likes e coisas aqui no TikTok? Você não viu o OnlyFans? E eu perdi. Como é que tá? Mando muito. Inclusive, mentira, o cupom gente. Do OnlyFans aqui, Francisca 10. Desconto pra vocês lá, hein, gente? Aproveita. Mas Francisca não é o nome da mulherzinha lá. Melhor custo-benefício. E aí eu comecei a me perguntar, por exemplo, como é que eu perdi o time do TikTok? Na verdade, eu não perdi o time, mas eu ainda estou em tempo. Inclusive, essa semana eu consegui verificar a conta da Francisca e da Sabrina. Estou mó feliz. Mas foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas. Assim como eu fui no marketing digital há 7 anos atrás, 5 anos atrás, eu comprei o Fórmula em novembro, e em novembro eu apliquei para poder entrar no Mastermind do Érico. Assim como agora vou lançar o aplicativo da Francisca Joias. Então, é estar um passo à frente. Porque, ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é o seguinte... O melhor momento para você entrar foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de time, sabe? É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois entrar. E se a gente for falar em loja física, em todas essas estruturas, em concorrência, eu concordo quando você fala que tem mais concorrência, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num mercado muito novo. Sim. E isso dá muitas oportunidades para todo mundo. Tem uma ação de venda em massa bem poderosa para ele. Mas onde que você enxerga, até talvez dentro do e-commerce, né? Mas as maiores oportunidades para quem quer começar um negócio digital hoje? Tipo nichos, o que você está de olho assim e fala, nossa, se eu estivesse começando hoje, isso aqui parece bem interessante. Bem, se eu estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu entenderia é que venda é venda, não importa de onde ela vem. E quando a gente fala de internet, existem vários canais de venda. YouTube, TikTok, Instagram, tudo isso é canal de venda. Construção de autoridade é canal de venda. Blog é canal de venda. Então, a primeira coisa que eu faria é entender qual canal de venda você vai usar para poder vender. E
A internet é, como eu digo, é a rua mais movimentada do mundo. Não é sobre o que você vai vender. Quantas pessoas não acreditariam que uma loja de sex shop dá certo? E aí você foi lá e fez dar certo. Porque você está com a mentalidade certa, a estratégia certa e as ferramentas corretas. Então, eu buscaria não um produto milagroso, eu buscaria método, ferramenta e mentalidade. Esses 3 pilares. E Sabrina, eu queria um último conselho que você poderia dar para quem está assistindo, principalmente mulheres, que é o seu foco. O que você pode falar para inspirar ou ajudar essas pessoas? Bem, eu acredito muito em fazer hoje com o que tem hoje. E o que é fazer hoje com o que tem hoje? Olhar para dentro da sua realidade e fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem, né? Então, muitas vezes elas acham, eu não tenho audiência, eu não tenho produto, eu não tenho isso, eu não tenho uma câmera, eu não tenho aquilo outro. Dá para fazer. Dá para fazer hoje com o que tem hoje, aproveitando as oportunidades. E qual que é a melhor oportunidade hoje? Você me falar assim, eu monto um Instagram, eu vou para o TikTok. Vai para o TikTok. Vai para onde a rede, o canal está favorecendo o seu crescimento e cresça em outros canais junto. Procure vender alguma coisa, sabe? Porque venda é venda, não importa de onde ela vem. Venda pelo WhatsApp. Vender faz a diferença. E eu acho que o principal é cuidar do ambiente que está. Eu acho que nós somos resultado do ambiente que nós vivemos. É isso.